O pessoal falando da Parashat Toldot, na verdade, se fala muito sobre Yitzhak, né? Entra na personalidade do Yitzhak. E conforme a gente conversou, existe alguns pontos, né, do Yitzhak que são assim bem em termos de autoanulação, né, frente a do mundo de Avraham. Como você falou, o próprio Kadosh Baruch Hu, quando aparece para Yitzhak, ele fala: ele se apresenta, né? Eu sou o Deus do Avraham. Al-Tirá, por quê? Porque você tem o mérito Bavur Avraham Avdi, né? Por causa do mérito do teu pai, do Avraham, eu vou te ajudar, não tenha medo, etc, etc. Inclusive, na parashá anterior, né, está escrito que ele cresceu muito, Yitzhak, né? Ele plantou, cresceu muito até o ponto que o pessoal teve que começar a ter inveja dele, etc. E está escrito que todos os poços de água que o Avraham tinha escavado, e os plishtim, os filisteus tamparam, ele abriu de novo. Sim. Como quem dizendo, né, o que meu pai reconstituindo, eu estou reconstituindo, o que meu pai não conseguiu fazer, eu vou continuar à frente, eu vou continuar o objetivo do meu pai. Meu pai começou a cavar poços, eu vou cavar poços também. Sim. A gente sabe que poços e água, né, sempre tem uma conotação também de Torá, né, de espiritualidade. Então, quer dizer, o Yitzhak vem como quem dizendo: eu sou a continuação do Avraham, eu vou continuar onde ele parou. E eu quero continuar. Isso a gente encontra muito em termos de humildade, né, das personalidades do Tanakh grandes. Por exemplo, também em David HaMelech. O David HaMelech, ele insiste o tempo todo que quando as pessoas falam para ele: olha, você tem que matar o Shaul e começar agora uma nova linha de governo, de monarquia, ele fala Mashiach Hashem. Ele é Mashiach Hashem, ele foi escolhido por Deus, eu sou a continuação dele, eu quero casar com a filha dele, isso é a continuação do Shaul, apesar que Shaul queria matar ele, mas ele entende que não, ele não tem que abrir uma nova linhagem, ele quer essa continuação. O próprio Moshe também se comportou assim, né? Quando Deus chega para ele e fala: quem sabe a gente abre uma linhagem nova de você, a gente vai cortar tudo que foi até agora e a gente começa de você uma nova linhagem de Moshe Rabbeinu, porque esse povo está pecando muito, vamos começar uma coisa nova, uma linhagem limpa, né? A raça limpa de você. E ele também fala: não, eu sou a continuação de Avraham, que todo esse povo, não tem diferença entre mim e todo esse povo que está em volta de mim, né? Eu me lembro agora também que o Rebbe Lubavitch também, bendita a memória, né? Seja sua memória também, ele tinha muito disso também, né? Ele não se via como um próprio Rebbe, ele se via como um continuador, um shaliach, um enviado do seu sogro, né? Que vem continuar o caminho que o seu sogro fixou. Ele sempre falava assim, né? Eu não sou só a continuação do meu sogro, estou tentando puxar o caminho dele, vou tentar entender o que ele faria nessa situação e assim também me comportar. E isso parece que é uma coisa muito forte, né, no Yitzhak. E a pergunta é se isso continuar adiante também, qual a importância disso também, né, no nosso dia a dia. Sobre isso, muito pode se falar. Uma coisa que se fala muito no judaísmo, a gente usa muito esse termo até hoje em dia, é o Zchut Avot, né? É o Zchut Avot. O que é esse Zchut Avot? A pessoa fala o mérito dos patriarcas. E é explicado que muitas vezes você fala: olha só o que aconteceu comigo, uma coisa boa, não sei o quê. Na verdade, pode ser que todo o teu mérito porque você é parte de uma linhagem, e a linhagem tem que continuar do povo de Israel, e você está lá, então você não acha que é tanto pelo seu mérito as coisas. Isso é um lado da história. Agora, tem o que é interessante nisso que a gente vê em Yitzhak, que ele se subordina a toda a herança de Avraham, né? E hoje em dia isso não está muito em voga. Hoje em dia todo mundo quer ser original, todo mundo quer fazer coisas que são totalmente novas e ser espontâneo. E na verdade os patriarcas ensinam a gente que você tem que aprender a jogar nos dois times. Você tem que aprender a jogar no time de levar a tradição dos teus pais adiante e, por outro lado, aprender também a originalidade. Um exemplo é sabido que na nossa reza mais importante do judaísmo, que é a Tefilat Amidah, que a gente fica em pé na frente de Deus e tem 18, 19 bênção, ela começa, a início dela é Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Yaakov. A gente chama Deus que é o Deus de Avraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov. E os racídicos já dizem: por que não podia resumir aqui? Né? Ele podia falar Elohei Avraham, Yitzhak, Yaakov, é o Deus de Avraham, Yitzhak, Yaakov. E a gente fala uma coisa que parece que é desnecessária. O Deus de Avraham, o Deus de Yitzhak, o Deus de Yaakov. Então os Hassidim dizem que os patriarcas nossos, eles aprenderam
de Deus também pela Massora, também pela tradição de Avraham para Yitzhak, de Yaakov, mas eles também, na própria meditação deles, no próprio estudo deles, chegaram ao entendimento de Deus. Ou seja, tem esses dois lados que você tem que explorar na vida. Você tem que explorar o lado de aprender a usar a tradição, e você tem que usar também a tua originalidade. Não adianta que o seu pai foi, vamos dizer assim, ele era um artesão, e você também é. Você também tem que, no seu próprio... Não adianta que você ganhe uma profissão da família. Você mesmo tem que... Se você não se empenhar... técnicas, se você não se empenhar, você não vai ser parte do negócio. Quer dizer, uma coisa não desmerece a outra. Não precisa jogar tudo para cima. A gente tem... Muitos dos inventores da humanidade sempre gostam de dizer, de maneira humilde, eu estou nos ombros de gigantes. Né? Por exemplo, Einstein falou que ele está no ombro do Newton e dos outros, que eu não podia ser nada se não tivesse esses outros que fizeram. E é exatamente isso, a coisa incrível da genialidade e originalidade, que você tem que se apoiar no que tem, a gente tem que ter humildade. A humanidade já vive há muitos anos, milhares de anos, né? Então a gente tem que aprender a olhar também a tradição e o que foi ensinado até hoje. No estudo da Torá isso é muito importante. A gente considera as gerações que estão mais próximas da entrega da Torá como gerações, porque elas estão, o simples fato de elas estão perto da entrega da Torá, elas são, que a gente reverencia elas e a gente escuta elas. Por exemplo, as gerações que também tem um impacto muito grande com a gente são as gerações dos sábios da Mishnah, por exemplo. A gente fala, são os Chachamim. Os Tanaim, quando a gente fala os nossos sábios, para vocês também entenderem o jargão, né? Quando a gente fala os nossos sábios, a gente está se referindo aos sábios da Mishnah, o Rabi Akiva e todos esses da Mishnah. E cada um numa época. Inclusive existe uma lei, uma regra geral que, dependendo da época que a pessoa nasceu, ela não pode discutir com a pessoa da Exatamente. Época, uma pessoa que nasceu na época depois das Mishnah, da época da Gemara, do Talmud, ela não pode discutir. Você não discute com alguém que tem uma geração anterior. Você pode falar, não concordo e acabou. Sim, mas sempre tem alguma opinião que talvez você pode se basear. Só você e basear tal. Uma ideia de alguém. Você, alguma coisa, exatamente. E, então, não, e isso tudo não é ao preço da originalidade. Mas por outro lado, que você falou, existe o que se chama, né, a força dos últimos também, né? Sim. Como se fala? Koach de Batrai Adifa. Ou seja, se existe uma pessoa que vive hoje em dia e ela conhece todas as ideias da Mishnah, do Talmud, não sei o que, tem aquela discussão e ele fala, olha, eu acho que apesar que tem tudo isso, eu decido que tem que ser assim. Então você tem mais força do que alguém anterior, porque você tem a visão de poder ver todas as ideias e poder... É o Beidin também, que é Gadol Minyan Bechormah, que também pode ser um Beidin hoje em dia, que ele é mais forte, se tiver hoje em dia um tribunal judaico, que ele pode fazer coisas, ele pode tornar coisas passadas, dependendo do nível dele, o nível de Torá dele e tal. Não é que é uma coisa dogmática, que a gente fala assim para tudo que foi falado das gerações anteriores, mas a gente leva muito em consideração. Por outro lado, isso não é a custo da originalidade nossa. Agora, é mais fácil você ser original depois que você aprender a ser você aprender a fazer as regras bem. Né? A gente vê isso também, até em esporte a gente vê isso. Alguém que é bem treinado em técnicas, ele é o cara que vai virar o craque. O que é o craque? Ele não é o cara que nunca aprendeu as maneiras tradicionais, as técnicas tradicionais. Não, ele sabe bem as técnicas tradicionais e em cima disso ele faz, como se falasse, variações do tema. Então, isso é até inspirado da gente no judaísmo. Fala, End Beit Midrash, ela é uma como cheia Hidush Torá. Quer dizer, o estudo da Torá é onde você também renova, você traz uma ideia nova. O estudo nosso é considerado mais elevado e até considerado mais legítimo até, se a gente estuda tudo que foi ensinado às outras gerações e mesmo assim a gente traz uma inovação em cima disso. Isso a gente fala, isso uma brachá, você dá uma bênção no Limud Torá, que você, além de que você viu tudo que foi falado, você traz o teu lado pessoal, vetendo requeno terra. Você também pode deixar a sua marca na Torá. Você também assina o teu nome na Torá e isso é, sem dúvida, algo que acontece. Isso eu lembrei do Midrash, trago também, né, para acrescentar a ideia, né, se contam que o famoso Midrash, quando Moshe Rabbeinu estava para falecer, ele pediu para Deus, quem sabe você pode me deixar vivo, eu não quero morrer, eu quero continuar aqui com o povo, eu quero entrar em Israel, olha, acabou teu tempo agora, e o Yoshua Ben Nun tem que ser o rei agora, tem que ser o chefe agora. Tudo bem, ele que seja o chefe, eu fico aqui a gente troca de lugar, eu fico no cantinho, eu sento lá atrás, sim, ele vai ser o chefe, não me importa, eu tenho humildade, não tenho problema nenhum. Sim. Aí
Aí num desses Midrashim, aí o Midrash conta que a Kadosh Baruch Hu mostrou para ele que começaram a falar Betcans do Rabi Akiva, a sinagoga do Rabi Akiva. E aí ele ouve o Rabi Akiva falando um Hidush, né, uma novidade, e ele não entende nada. Sim. E ele vira e fala, Deus, não estou entendendo nada. Ele ficou muito mal, né? Ele falou, eu recebi a Torá, e agora tem um cara que nasceu, um grande rabino que nasceu algumas gerações depois, eu já não entendo mais nada que ele está falando. E aí de repente o Rabi Akiva falou, de onde você sabe isso que você está falando? Ele falou, não, esse ponto aqui é Lacham Moshe Sinai. Isso foi recebido no Sinai. Quer dizer, existe uma coisa que foi recebida no Sinai, mas a concepção daquela forma de compreender aquilo foi ativada, né, foi renovada, que nem você falou, pelo Rabi Akiva. E essa é exatamente a ligação para trás, mas a conexão visando ainda a renovar na direção do futuro é uma coisa importante e forte no judaísmo. Porque é mais importante a evolução do que revolução. As pessoas querem, Lisboa está querendo quebrar as coisas. E o mais importante é o mais natural, o mais orgânico, e o que é mais belo de maneira divina é a evolução das coisas, e não a revolução. Né? A revolução é algo transitório. A gente fala que a diferença entre o Nazir e o Cohen. A gente já falou essa ideia aqui. Que o Nazir é alguém que faz uma revolução. Ele vê uma coisa que está errada na sociedade e ele faz uma revolução. Mas uma revolução é boa para pouco tempo. Alguém que fala que é Nazir só por 30 dias. Né? Você é Nazir só... Você não pode quebrar as coisas. Né? Você tem que voltar atrás e o importante é o trabalho diário, esse lento, de fazer dos hábitos. Esse é o trabalho difícil. Esse é o Yitzhak Avinu. O Yitzhak Avinu é de fazer as coisas também. Ele escuta que o pai dele quer, vamos subir, ele fala, cadê o Seleu lá? Onde está o sacrifício que vai ser? E o pai dele fala, Deus vai mostrar pra gente. E o pai dele amarra ele no Mizber, e ele está lá com o pai, ele não se, a princípio ele não se rebela e tal. E o lado interessante disso é que é a Gvurá de Yitzhak, o heroísmo dele. O heroísmo a gente acha que é aquele que quebra as coisas todas, mas o Ezogibor, a Cholet, a Koveshet Yitzro, né? A força dele de poder se autoanular e entender que o pai é... Sim. Mesmo em startup é assim também, né? Eu tive agora semana passada num encontro nacional aqui de construção de sites, né? Que costumo fazer às vezes também, de WordPress também, e lá tem uma companhia um startup que saiu para o Shuk e deu certo, né? Eles fizeram um page builder, um construtor de página, que já tem 10 milhões de instalações, né, no mundo, que conseguiu bastante. Como eles conseguiram fazer isso? É muito simples. Ele falou, quando eu me encontrei com eles há 5 anos atrás, quando eles começaram ainda, eu falei, qual que estão querendo fazer aqui? Ele falou assim, a gente quer fazer um produto que a forma dele de graça que a gente vai dar durante o primeiro e o segundo ano vai ser pelo menos o mesmo nível do pago dos outros competidores. Então eles fizeram uma avaliação, quem são os competidores, a gente vai criar um produto que vai fazer pelo menos isso, de graça. O nosso profissional já vai ser um nível a mais. Então vai demorar 1-2 anos para a gente comprar o público, para perceberem que eles podem receber o mesmo que eles recebem lá de graça, e depois a gente vai começar a correr como profissional. Uau. Eu falei, parece simples, mas vamos ver se eles vão fazer. E fizeram exatamente assim. Funcionou exatamente. Mas começou da onde? Começou entendendo que você não pode começar sozinho. Você tem que entender o que existe no Shuk, o que existe já no mercado, o que está sendo feito, o que o pessoal já fez, o que o pessoal pensou já. Se basear em tudo aquilo e aí renovar, e aí tentar criar... Essa modéstia é muito importante. Modéstia de entender, você não vai criar alguma coisa, ver o que foi feito. Tem muita gente esperta que já fez muita coisa também nesse mundo. Sim. Ok, vamos aprender então. Conforme disse o próprio Eli Wiesler, né, quem não tem um passado, não tem um futuro também. Então essa é a grande lição aqui também em termos do Yitzhak. Sim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shkoyach.